amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é a reencarnação e as relações familiares. Olá, sejam bem-vindos à nossa TV Mundo Maior e esse é o seu programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre reencarnação, agora buscando um aspecto mais específico, o impacto da reencarnação na família. E a gente tem percebido no estudo da reencarnação que existem três aspectos que podem ser abordados com relação a esse assunto. O aspecto filosófico, que é uma discussão racional acerca da possibilidade, da necessidade da existência da reencarnação. Um aspecto religioso, que está muito mais ligado à fé ou à crença. E o aspecto científico, que é o que vem mais atrás pelas suas próprias características, mas que também vem trazendo subsídios importantes. Mas eu acredito, particularmente, que o aspecto filosófico é o que traz maior consistência para que hoje a gente admita a reencarnação como um fato mesmo. E o estudo filosófico da reencarnação, à luz das nossas necessidades, das nossas vivências, das nossas constatações diárias na nossa vida comum, é que mostram essa necessidade. Ou seja, discutir o impacto do conceito da reencarnação nas diversas áreas da vivência humana, filosófica, é fundamental e traz um subsídio importante para o conhecimento e a constatação da reencarnação como um fato. Hoje nós temos aqui o Dr. Caetano para falar sobre isso, o impacto específico da reencarnação na nossa vida familiar. Vamos à entrevista? Para falar um pouco mais sobre o tema de hoje, estou com o Dr. Caetano de Santos, que é cirurgião dentista e também é membro da Associação Médico Espírita de Santos. Bom, Caetano, a reencarnação e as relações familiares, né? Como que nós podemos ligar a reencarnação com essas relações familiares? Elas estão realmente conectadas? Então, vamos pensar assim, que eu gosto assim de trabalhar com um raciocínio dentro de uma lógica de possibilidades, que às vezes as pessoas elas podem encarar a reencarnação como uma questão de crença, e ela não é questão de crença. A reencarnação é um fato, né? Então nós temos que, quando eu sei de uma coisa, é porque eu aprendi essa informação. Então nós sabemos sobre a reencarnação. Tanto é o livro lá do Décio, que é a reencarnação como uma lei biológica. Então, o Allan Kardec, ele faz uma proposta bastante interessante para que nós possamos assim analisar. Ele coloca 4 hipóteses. Quando você desencarna, morre o corpo físico, você vai para o nada. É uma primeira possibilidade, é a teoria do nada. Você desaparece. Na segunda possibilidade, você retorna para um todo, que é uma teoria do panteísmo, que você perde a sua individualidade e retorna para um todo. A terceira hipótese é que você não perde a sua individualidade, mas você fez o bem, você vai para o céu e vai viver eternamente no céu. Um céu ocioso, porque eternamente não sei o que nós vamos fazer, numa forma ociosa, né? Certo. Porque não nos oferece outra possibilidade de atividade. Ou então, se você fez o mal, você vai para o inferno pela eternidade afora. Essa é a terceira hipótese. Na quarta hipótese, você continua, você desencarna, morre o corpo, mas você continua com a sua individualidade. E você retorna para onde você veio. Você retorna ao mundo espiritual. Ora, nessas 4 hipóteses ou possibilidades, qual que nos parece mais justo assim, perante uma divindade, perante Deus, que é todo absoluto, todo amor, toda bondade? Nos parece que essa última possibilidade é aquela que está em concordância com uma justiça divina. Então a reencarnação, ela é um fato. As pessoas queiram ou não queiram, isso não altera uma lei da natureza. Ela existe. E nós estamos inseridos nessa lei e principalmente no aspecto familiar. Porque quando nos reencontramos é para reviver fatos, situações que às vezes não estão bem resolvidas, para resolvermos nessa presente experiência,
ou então para reforçarmos aquilo que já estamos estabelecendo. E podemos até receber filhos, que são pessoas comprometidas também conosco. Então não existe o acaso. Ninguém foi filho de fulano, beltrano, ao acaso. Você reencontrou seu marido ao acaso. Não. Há toda uma programação. Então, há ligações pela eternidade afora entre as pessoas. Certo. Nós estamos aqui, formamos uma família espiritual. Somos afins. Defendemos as mesmas ideias, os mesmos princípios. Então, fazemos parte dessa família espiritual. Então, no aspecto familiar, a reencarnação, ela, se fosse um assunto estudado e conversado de uma forma natural, ajudaria muito as pessoas no relacionamento. Poxa, eu às vezes recebe um filho que traz consigo problemas. Às vezes um problema congênito, uma paralisia. Puxa vida, eu tenho o dever de atender bem aquele filho. Eu não sei o que causou essa doença, mas se eu não encontrei a causa nessa presente encarnação, ela vai estar em existências passadas. Isso é interessante porque aí me remete à justiça divina. Não dá para entender justiça divina sendo um Deus parcial. Um nasce saudável, outro nasce doente. Um nasce na miséria, outro nasce na doença, na riqueza. Então, só para a gente perceber que isso tudo é uma consequência de coisas passadas. E até nessas consequências, né, a gente vê muito adolescente, né, falando, eu não pedi para nascer. A gente vê aí, né, quando a gente passa a estudar a reencarnação, a gente vê aí um grande erro nessa frase, não é mesmo? Eu vi esses dias, eu não pedi para nascer, né? Eu falei, você não pediu, você implorou para nascer. Porque, na realidade, às vezes a gente quer entrar numa faculdade, mas aquela faculdade é difícil, né? Porque precisa estudar. Para você reencarnar nessas encarnações que nem nosso estágio atual, também temos dificuldade porque tem muita gente precisando também reencarnar. Claro. Então nós imploramos mesmo para poder entrar naquela família, ter aqueles pais, ter aquele clã familiar, aqueles amigos, que todas essas pessoas vão nos dar as condições necessárias para eu ser feliz, para eu vencer nessa etapa reencarnatória. Então há toda uma programação colaborando a meu favor. E às vezes a gente esquece isso. Então não dá para entender que nós nascemos ao acaso, nos unimos ao acaso, nos encontramos agora, que tudo é uma coisa fortuita ao acaso. Então eu seria entender um Deus desorganizado, um Deus que não está com a sua justiça em dia. Certo. Caetano, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas relações familiares no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já.